Bem-vindos, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quarto episódio da primeira temporada de Percy Jackson, que foi ao ar nesta terça-feira no Disney Plus. E olha, esse vídeo aqui é o último vídeo do ano que eu tô gravando, mas também, muito provavelmente, vai ser o primeiro que eu vou postar no canal. Então, um feliz 2024 pra vocês. Ainda vai ter vídeo de lista, porque tem muita coisa boa pra lançar esse ano. Então vamos falar de muita série, muito filme e muitos vídeos pra gente, né? Muito trabalho aí pela frente. Espero que vocês tenham tido uma boa passagem de ano e vamos comentar sobre esse episódio maravilhoso, porque eu acho que não teria como começar melhor o ano, principalmente depois, né, daquela divisão que teve com o episódio da Medusa. Lembrando vocês que semanalmente estou falando de Percy Jackson aqui no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber a notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, uma das coisas que eu já vou começar falando aqui nesse vídeo, principalmente porque é algo que eu tenho falado desde os primeiros episódios, do 1 e 2, né, é que a gente tem uma narrativa muito clara de divisão, muito similar ao que a gente viu, por exemplo, em One Piece. Lá na minha análise de primeiras impressões, né, eu cheguei a comentar isso, que eu não sei se vocês assistiram, mas em One Piece a gente tinha, tipo assim, um pirata por episódio. Então essa história ia sendo introduzida dentro dessa grande missão que acontecia no background, que aqui no caso de Percy Jackson, né, é ir atrás do raio de Zeus e consecutivamente a sua mãe. Na verdade, a sua mãe e consecutivo, né, o raio de Zeus, enfim. E aí a gente teve uma divisão muito clara narrativa, como eu tinha comentado, né, o primeiro é ali a chegada do acampamento, o segundo já é a chamada pra ação, pra essa questão do raio, o terceiro já é a relação ali da Medusa, e aqui esse quarto a gente tem a Equidna e a Quimera, que, gente, trouxe aí um episódio bem entusiasmante, porque ele é muito parecido... Entusiasmante existe? Não sei, a gente já começa com o ano assim, né, nos questionamentos. Mas foi um episódio que ele trouxe um dinamismo muito grande pra narrativa, principalmente por causa dessa questão, né, da Equidna e da Quimera. E não só, também uma sensação de urgência pra toda essa jornada aí deles, porque lembra que lá no segundo episódio o próprio Chiron tinha falado que eles tinham uma semana pra recuperar o raio. Se eu não me engano, livro é até mais tempo, tipo, coisa de 10 dias, um pouquinho a mais, mas enfim, eles têm uma semana e eu senti que o episódio da Medusa, ele tirou um pouquinho desse senso de urgência, já esse trouxe mais, porque além de eles trazerem um aumento de perigo, né, ali com a Quimera, com o veneno do Percy, que nem na água ele estava conseguindo se recuperar, a gente também tem um direcionamento para essa jornada, tanto com relação do Percy com seu pai e também com seus amigos, né, Annabeth e o Grover. E além disso, né, foi um episódio que trouxe mais a fundo um pouquinho sobre o background da Annabeth e do Grover, né. Aqui a gente vê que o Grover, ele fala a relação do tio dele, o Ferdinando, né, e ele traz esse contexto sobre se tornar um buscador, né, porque quer encontrar o Deus Pan, até por toda a questão da natureza. A gente também vê ali os centauros, né, com menos centauros, e a gente vê, né, que o Grover, ele tem uma relação, não só por ele ser o sátiro, quer dizer, muito por ele ser o sátiro, mas com essa relação natural. Tenho gostado muito dessa construção dele, principalmente quando ele vai ali no conselho, né, e aí tem a personagem ali da árvore, então a gente vê que a natureza sempre tá no entorno dele. Tem também as piadinhas, né, como por exemplo, ele cuidar ali dos cavalos alados, né, e tudo mais, mas também toda essa relação séria, né, da natureza, ou que nem quando a gente viu ali no templo, né, quando ele não gosta que fale de maltratos aos animais, quando traz esse contexto histórico da humanidade. Então a gente vê isso muito presente na narrativa dele. Eu gostei muito que aqui a gente se aprofunda um pouco mais, apesar do personagem ficar um pouco mais de lado comparado, tipo, ao Percy e a Annabeth, o que é natural, ok, porque cada um vai ter seu tempo aí. Já a Annabeth, eu gostei também que eles trouxeram essa relação familiar. Lembra que eu tinha falado que no terceiro episódio eles tinham se aprofundado mais com o fato de um poder confiar no outro? Eles tinham construído uma narrativa de que um deles podia ser o traidor, e aí eles firmam uma amizade em que eles precisam fazer essa jornada dar certo. Então aqui a gente já tá num desenvolvimento maior sobre esses personagens, sobre conhecer eles. E também é muito legal ver dessa relação da Annabeth e do Percy, né, que aqui eles começam a se entender mais, a ponto até mesmo dela se auto-sacrificar praticamente, né. A questão só ali é que o Percy enganou ela e ele que ficou pra trás, mas seria um sacrifício pra jornada
jornada dar certo. Então a gente vê uma melhora na relação, de fato. O terceiro episódio ele foi muito simbólico nessa questão de um confiar no outro e começar a construir uma amizade. Eu achei que isso foi muito bem trabalhado na série, e a Annabeth, ela traz essa semelhança de problema, né, da família ali com o Percy. Aqui a gente já vê, né, que ela foi não abandonada pelo pai, né, mas que ela viveu com o pai. Depois que ele teve um outro casamento, ela começou a meio que se tornar um problema, né, e é até interessante como eles fazem essa relação, né, de tipo, o filho ser uma bênção, ser um problema e tudo mais, principalmente num episódio que traz de forma tão importante essa narrativa de fé, principalmente ali inserido na história do Percy, porque a gente vê, né, o Percy, ele cresceu, a mãe contando as histórias mitológicas, até então ele achavam que eram histórias fantasiosas, até o momento que aquilo se tornou verdade na vida dele, que foi esse marco dos 12 anos, né, e que ele começou a ter mais envolvimento ali com seus poderes. Mas a gente vê aqui na história desse episódio que ela acaba trazendo uma narrativa que existia desde antes. Então a gente vai para aquele flashback dele na piscina, que era para ele aprender a nadar, com a junção do final do episódio, né, quando ele tá em queda ali, e aí ele pede ajuda de seu pai, né, do Poseidon. E é interessante, principalmente quando a Echidna fala, né, você não tem fé, você não consegue chamar porque você não tem fé. Então eles começam a construir, né, essa crença nos deuses aqui no Percy e como que isso vai desenvolver, e também, né, essa intervenção do Poseidon, ainda mais um episódio. Cara, eu achei muito legal, ele é muito bem escrito, né, tá certo, tá muito do livro ali, tá? Mas, de uma forma geral, como as coisas elas vão encaixando uma atrás da outra. Mas, como eu tava falando, ainda mais um episódio que mostra os reflexos ali deles terem mandado a cabeça da Medusa, que a Athena ficou putíssima, por isso que a Echidna e a Quimera conseguiram entrar ali no templo dela, né? E eu achei, gente, que a cena da queda ali, ela deu uma imensidão. É por isso que eu falei, eu acho que foi um episódio que eles conseguiram trabalhar o que eles não conseguiram trabalhar muito no episódio anterior. Urgência, ação, perigo, né? Primeiro porque quando a gente chega no templo, né, a gente vê aquele arco gigantesco, e a queda dele eu achei que foi uma queda muito bem feita, assim. Então, tipo, Poseidon também intervir, sabe? É muito significativo, até para essa associação ali, né, que ele não é que ele não liga. Então a gente tá dentro desse entendimento, a gente vê muito essa relação na discussão do próprio Percy, né, falando que os deuses não ligavam, e aí até a Annabeth, né, naquele contraponto familiar, ela fala que não é só uma questão dos deuses, é uma questão de todo mundo, né, e aí ele fica falando muito sobre eles nunca proclamarem os seus filhos e que às vezes isso podia nem acontecer, enfim, ele questiona bastante essa entidade paternal ali dele, tanto que a gente vê que a imagem da mãe é tão forte que naquele momento ali do lago, né, que é o Mississippi, ali na entidade ele ouve a voz da sua mãe. E aí, de novo, falando ali, né, o que ela havia falado naquele flashback, confie em si mesmo. Então, a partir daqui, começa um trabalho, né, narrativo de trazer o Percy confiando em si mesmo e confiando na sua origem. Então, a gente tem uma crescente muito clara narrativa, e foi como eu falei no início, né, eu acho que ele é um episódio que tirou um pouquinho o amargor do episódio da Medusa, que, de fato, eu tinha comentado, né, no meu vídeo, que eu achei que tinha sido mais fraco, não deu essa sensação de urgência, né, a morte poderia ter sido um pouquinho mais elaborada ali, a forma, né, que foi e tudo mais. E aqui, eu acho que esse episódio, ele trouxe tudo que eu queria ter visto ali no episódio da Medusa. Mais ação, mais urgência e também uma construção narrativa desses personagens, dessa jornada, de forma tão maravilhosa. E eu amei eles mostrando, né, que a Quimera, ela se torna um chihuahua, né, na visão dos humanos. Eles citam isso no livro, então foi legal ver o cachorrinho correndo ali, super bonitinho. E fun fact, né, falando do livro, nessa parte da queda do Percy, muito dessa questão da fé dele, até, no livro ele traz um questionamento até um pouco mais lógico, que ele fala assim, eu sabia que eu tinha, né, o controle lá da água e tudo mais, mas eu já tinha lido livros suficientes para entender que o tamanho dessa queda aqui, eu ia cair feito pedra na água. Então é interessante, né, como eles trabalham essas questões lógicas e, ao mesmo tempo, o misticismo, né, a mitologia e a fantasia, né, no entorno aí da história. Imagina você descobrir que é um semideus, que ele fala, né,
Eu descobri que eu era um semideus no sábado. Enfim, eu não tenho muitas questões a falar desse episódio. Acho que só o efeito visual da Quimera tá bem mais ou menos. E isso retorna, né, o que eu tinha falado lá nos 2 primeiros episódios que saíram juntos. A cena do Minotauro, eu achei ali que tava melhor, mas já tinha falado da relação dos efeitos visuais, principalmente em momentos de manhã, né, de muita claridade. E aqui a gente consegue ter essa percepção bem, né, em uma criatura animalesca, que de fato os efeitos deixam a desejar, mas que nem muitos de vocês comentaram, e eu super concordo, é uma questão também de melhorar, tipo, Percy Jackson sendo uma série de sucesso, que acredito que vai ser, que inclusive saiu matéria falando que foi a maior estreia do Disney Plus de 2023, eles devem melhorar essas questões, então o bichinho ficou feio, mas tá tudo bem, tá suave, a gente aceita, o importante é que de fato, né, teve mais atitude ali, eu acho que cumpriu o seu papel, aumentando, né, os monstros e tudo mais. Eu me diverti muito com esse episódio, foi um episódio que eu particularmente gostei, pra mim até agora, talvez um dos melhores que a gente viu de Percy Jackson, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do 4º episódio de Percy Jackson. E deixa também nos comentários se teve mais algum detalhe que você acha que faltou aqui, enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!